Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Isaac, aqui da Universidade Federal do Paraná, no setor Palotina, e hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos de Química Computacional, conceitos básicos, e hoje vamos eu vou ensinar para vocês como que vocês geram mapas de potenciais eletrostáticos de moléculas orgânicas. Gerar mapas de potencial eletrostático é muito interessante porque você consegue ver em que regiões tem mais elétrons, onde tem menos elétrons, podemos ver densidades de cargas e assim sucessivamente, ok? Para essa prática, eu selecionei 6 moléculas simples: o butano, o 2 buteno, o 2 butino, o etanol, o benzeno e o nitrobenzeno. O motivo da escolha dessas moléculas foi para a gente analisar moléculas que têm uma distribuição de carga totalmente homogênea, né, como o butano. O buteno e o butino, por ter ligações múltiplas, existe uma grande concentração de carga eletrônica nas ligações múltiplas, então a gente vai tentar ver isso. O etanol é uma molécula polar, onde nós iremos ver uma alta concentração de carga perto da hidroxila. O benzeno, onde nós temos uma densidade de carga bem homogênea e mais concentrada dentro do anel. E o nitrobenzeno, que ele tem um grupo nitro, que é um grupo fortemente retirador de elétrons, e a gente vai ver essa diferença, ok? Bom, então como vocês viram nos outros vídeos, primeiro temos que transformar essas moléculas de 2 dimensões para 3 dimensões, ok? Então eu vou acionar aqui o software 3D do QNSketch, tá? Eu estou utilizando o QNSketch, mas vocês podem utilizar qualquer outro, ok? Então vamos uma por uma. Primeiro o etanol. Eu seleciono a molécula, ok? Eu clico em Copy to 3D aqui embaixo. E aqui eu coloco, clico aqui, ó, 3D Optimization, eu coloco todos os hidrogênios que estão faltando. Lembrando, eu vou dar uma otimizada nessa molécula rapidamente, só para ajeitar um pouco as ligações, para ficar mais fácil depois para o programa calcular. Então eu vou salvar, vocês veem em File, Save As. Aqui eu criei na área de trabalho uma pastinha chamada potencial eletrostático para eu explicar para vocês. O formato das moléculas que vocês têm que salvar tem que ser em ponto mol, para que o Gauss-View depois ele reconheça esse formato. Então eu vou colocar aqui butano. E salvar. Ok, vou voltar para o QNSketch e fazer as mesmas coisas para as outras. Assim que eu terminar, nós voltamos e damos prosseguimento. Ok, pessoal, então retornando aqui, eu salvei as nossas 6 moléculas em ponto mol para que o Gauss-View ele possa reconhecer. Só um adendo aqui, eu salvei de buteno e butino, que na verdade são 2 buteno e 2 butino. Eu salvei com essa nomenclatura, apesar de não estar correta, porque quando você faz cálculos em química computacional, é bom você evitar números no nome das moléculas, pelo menos no início dos nomes, ok? Então agora nós vamos pegar o Gauss-View e vamos abrir uma por uma para criar o input. Como é que nós fazemos isso? File, Open, aí vocês procuram onde está, no caso o meu está no potencial eletrostático, e vou abrir por ordem alfabética aqui, né? Tá por ordem alfabética, então vamos pegar aqui o benzeno. Ok, nós abrimos a molécula do benzeno, tá? Vocês podem ver ela aqui. Vamos criar o input para essa molécula, ok? Então vocês clicam com o botão direito, vocês vêm em Calculate, Gaussian Calculation Setup, vai abrir uma janelinha. Que tipo de cálculo nós vamos fazer? Nós vamos fazer um cálculo de otimização mais frequência, OPT mais FREQ. O método nós vamos
escolher um método relativamente simples, que é a teoria funcional de densidade, DFT, B3LYP 631G, tá? Eu poderia colocar umas funções difusas ou orbitais aqui, ia demorar mais para eu mostrar o que realmente eu quero para vocês. Título vocês não mudam nada, link 0. Aqui o link 0 é importante vocês deixarem aqui, né, o checkpoint file, porque é esse arquivo que vai ser muito importante gerar os mapas de potencial eletrostático. Ok? Demais vocês podem deixar assim mesmo, não tem nenhum problema. Só para mostrar exatamente o que eu quero, tá? Vocês podem mexer em outras configurações, como adicionar solvatação e essas coisas assim, mas não há necessidade no momento. Então agora vocês vêm em Edit, Save. Eu vou salvar dentro da pastinha potencial eletrostático e vai salvar como benzeno.gjf. Salvar. Gerou aqui um arquivo TXT, né? Vou fechar e não quero executar o cálculo agora, ok? Agora eu vou fazer todos os outros inputs e depois eu volto no vídeo e mostro a sequência para vocês. Ok, pessoal, então vocês podem ver aqui que foi gerado todos os arquivos de input para cada molécula, esses pontos GJF. Agora nós iremos executar os cálculos. Para isso, nós vamos utilizar o software Gaussian. Vocês podem utilizar qualquer versão do Gaussian que vocês tiverem aí, o 3, 09, 16, enfim. Eu estou utilizando a 09. Como eu mostrei para vocês nos outros vídeos, nós vamos colocar esses cálculos em sequência para automatizar o nosso processo. Nós poderíamos colocar um por um, mas isso ia dar mais trabalho. Então nós colocamos eles em fila, assim que terminar um cálculo, ele automaticamente começa outro. Então vocês vão aqui em Utilities, Edit Batch List, vocês vão clicar em ADD e aí vocês vão encontrar a pastinha onde está. Vou colocar por ordem aqui, que está por ordem alfabética. Então benzeno, ok. Então ele vai pegar o input do benzeno naquela pasta e vai salvar o output do benzeno na mesma pasta. Então, benzeno, butano, buteno, butino, etanol e nitrobenzeno. Ok? Eu posso dar um exit aqui. E para começar é só clicar nesse botão aqui. Ok? Eu vou começar o cálculo e depois que o cálculo terminar, nós retornamos para dar continuidade, ok? Vai demorar um pouquinho, porque são algumas moléculas aí e também depende da configuração do computador, tá bom? Então eu iniciei o cálculo e daqui a pouco nós voltamos. Ok, pessoal, como eu tinha falado para vocês, os cálculos agora terminaram e agora nós temos que abrir os arquivos .chk. Como é que vocês fazem isso? File, Open. E aí vocês selecionam aqui Gaussian Checkpoint Files. Vamos começar aqui com o butano, ok? Abrir. Ok, o butano abriu aqui, tá? Agora, nós vamos gerar o cálculo, o mapa de potencial eletrostático para ele. Então, como nós fazemos isso? Vocês cliquem com o botão direito, Results, Surface/Contour. Vai abrir uma janelinha onde nós temos que fazer duas coisas. A primeira é criar um novo cubo, né, em volta da molécula. Aqui vocês vão colocar Total Density e clicar em OK. Demora um pouquinho para gerar, porque ele tem que fazer um pequeno cálculo. Depois na superfície, vocês vão clicar em New Mapped Surface. E aqui tudo certo, ESP. Ok, está criando. Pronto, gerou o mapa de potencial eletrostático para o butano. Bom, aqui ele está um mapa de potencial eletrostático sólido, né? Onde nós não conseguimos ver a molécula dentro. Para isso, geralmente eu vou aqui em
View, no Gauss View, Display Format. E aqui no Surface eu vou em Transparent e deixo mais opaco aqui. Ok. Pronto, assim nós conseguimos ver a superfície e a molécula. O que essa superfície significa? As regiões onde são mais azuis, nós temos uma baixa quantidade de elétrons. E a região onde é mais vermelha ou mais amarelada e tendendo para o vermelho, nós temos uma região mais concentrada em elétrons. No butano, nós podemos ver que os hidrogênios, a região aqui dos hidrogênios, tem uma menor densidade eletrônica quando comparada com as regiões do carbono. Então, se a gente vê aqui as regiões aqui do carbono. Ok? Mas as cargas elas estão relativamente bem distribuídas aqui no butano. Como assim? Se a gente comparar com o buteno, por exemplo. Então eu vou abrir o ponto CHK do buteno. No buteno, para nós gerarmos o mapa de potencial eletrostático, é a mesma coisa. Vocês veem Results, Surfaces and Contours. E aqui agora, no Surface, eu vou gerar o mapa de potencial eletrostático. Deixa eu deixar transparente. Ok. Então, no buteno, nós podemos ver que, devido à presença da ligação dupla, nós temos uma alta concentração de elétrons na região da ligação dupla. Tá? Principalmente ali, contribuindo ali para isso, os elétrons da ligação π. Tá? Então, uma alta densidade eletrônica nessa região. Quando nós abrirmos o butino, 2-butino no caso, e gerar um mapa de potencial eletrostático para ele, vou gerar aqui. Nós podemos observar que a concentração de cargas ainda é maior ainda do que na presença ali da dupla ligação. Então, se eu mudar aqui o formato do display, nós vamos ver aqui que na região da ligação tripla, nós temos uma maior concentração de elétrons ainda, comparado com o buteno, 2-buteno. Agora, se nós pegarmos o etanol, nós vamos ver que a densidade eletrônica ela está bem concentrada na região do oxigênio. Então, olha só, analisando o etanol aqui, nós podemos perceber que existe uma alta densidade eletrônica perto do átomo de oxigênio, que ele é o átomo mais eletronegativo, e principalmente o hidrogênio ligado a esse oxigênio tem baixa densidade eletrônica devido a que o oxigênio ele é muito eletronegativo, puxando quase toda a nuvem eletrônica desse hidrogênio para o oxigênio. Ok? Quando nós analisamos o benzeno, nós vamos observar aquilo que eu falei no início do vídeo. Uma alta densidade eletrônica dentro aqui do anel, devido aos elétrons das ligações π. Então, quando a gente gera o mapa de potencial eletrostático para ele, nós percebemos isso de forma muito clara. Então, olha só, para o benzeno, nós temos uma alta densidade eletrônica devido aos elétrons das ligações π do anel, contribuindo aqui
para alta concentração de elétrons na região central da molécula, e os hidrogênios, né, externos da molécula têm uma baixa densidade eletrônica. Só que olha que interessante, se a gente abrir o nitrobenzeno, que foi a última molécula que nós fizemos, o grupo nitro ele é um grupo fortemente retirador de elétrons. Então o que vai acontecer aqui? Em vez da densidade eletrônica estar concentrada dentro do anel aromático, ela vai estar concentrada no grupo nitro. Então, olha só, quando nós comparamos aqui, por exemplo, o nitrobenzeno, deixa eu girar ele aqui, se a gente comparar o nitrobenzeno com o benzeno, né, nós podemos ver que o benzeno, por ele ser simétrico, né, ele possui uma densidade de carga mais concentrada na região central do anel. E já o nitrobenzeno, como o grupo nitro ele é fortemente retirador de elétrons, ele puxa basicamente grande parte da densidade eletrônica para o grupo nitro, deixando aqui com menos elétrons, tá? Então esse anel aqui, no caso, ele pode sofrer, ele geralmente ele é um pouco mais reativo em algumas reações do que o benzeno. Ok, pessoal? E daí essas imagens vocês podem salvar e colocar no artigo ou no trabalho de vocês, beleza? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Qualquer dúvida, comentem aí, deixem um comentário aí embaixo e eu vou tentar responder sempre que possível, tá? Então um grande abraço, tudo de bom e até breve.